Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal e eu quero falar sobre a atual situação de renovação ou não do técnico Renato Portaluppi. Sim, neste momento, Renato, que é o atual técnico do Grêmio, que vai decidir quem será o técnico do Grêmio em 2024. Porque ele pediu um reajuste maior do que a direção esperava e neste momento, por mais que o presidente Alberto Guerra tenha a caneta, quem vai decidir o técnico do Grêmio na próxima temporada é o Renato. Eu vou falar mais sobre isso depois da vinheta. Esse vídeo para Zapay, o aplicativo que vai facilitar a vida se tu tem carro, moto, caminhão, ônibus, tá chegando IPVA 2024. Daqui a pouco tu não pagou nenhum de 23. Tem multa acumulada, tá com problema de licenciamento, já tá fugindo de blitz. Tu vem agora, tu não pode nem sair para uma praia, porque tu vai estar atucanado com a fiscalização das estradas. Então vai aqui na descrição do vídeo, clica no link, baixa gratuitamente o aplicativo da Zapay, usa o cupom BAGÉ20, tu vai ganhar 20% de desconto na negociação e tu pode parcelar isso aí em até 12 vezes no teu cartão de crédito e sumir com esse problema da tua vida. Ó, descrição do vídeo, clica no link e baixa gratuitamente o aplicativo da Zapay. Vocês vão lembrar que quando começou a aproximar lá da reta final do Campeonato Brasileiro, eu dizia assim, olha, o Renato fica no ano que vem, só que primeiro eu tinha a percepção que o Renato não ficaria, pelas entrevistas que o Renato vinha dando. Daqui a pouco, não, tá mudando, o Renato na verdade tá valorizando o trabalho dele, e que é natural, todos nós, em algum momento da nossa vida a gente faz isso, e tem que fazer, tem que valorizar teu próprio trabalho. Só que daqui a pouco eu comecei a pensar o seguinte, olha, o Renato não vai ficar no Grêmio se for oferecido a ele o mesmo salário que ele ganha hoje, na casa aí de 1.200.000. Agora está se falando em 1.600, 1.800. Bom, de qualquer maneira, a informação inicial que eu tinha é que o Renato queria um reajuste na casa dos 30% para esse valor de salário. E que o Renato teria apresentado, na verdade, numa das conversas que teve com o presidente Alberto Guerra, um pedido maior do que aquilo que o Grêmio imaginava. Aí o Grêmio tentou contemporizar, colocar algumas metas. Não, quem sabe, Renato, a gente aumenta o valor que tu ganha, mas vamos colocar algumas metas para chegada em determinadas faixas de classificação da Libertadores da América, o próprio Campeonato Brasileiro do ano que vem e por aí vai. Só que nesse momento, é por isso que eu coloquei como título do vídeo, o que é a realidade. Quem vai decidir o técnico do Grêmio em 2024 é o atual técnico do Grêmio. Porque o Renato pode simplesmente chegar e dizer assim, tá bom, então se vocês não querem me dar aumento, eu não quero ficar, tá tudo certo, segue a vida. Pode ser isso, mas vai ser uma decisão do Renato. O Renato vai chegar daqui a pouco e aceitar alguma proposta, contra a proposta que está fazendo o presidente Alberto Guerra e a direção de futebol do Grêmio. Mas vai ser de novo uma decisão do Renato. Isso que eu estou falando não está tirando mérito, eu não estou tirando poder do presidente Alberto Guerra, porque realmente é uma sinuca de bico. Nenhum presidente quer arrumar problema com o Renato. Hoje, a rejeição do Renato, ela até aumentou em relação ao que era. Mas quando eu comecei em alguns momentos ousar, ainda mais sendo gremista, criticar o Renato, nossa, tem o clube lá que passou a me chamar de Colorado, onde se viu criticar o Renato, porque é proibido analisar o Renato desde que não seja parabéns. E isso acontece até nas entrevistas coletivas. Parte dos colegas dá parabéns com medo de tomar uma porrada do Renato. Faz parte do processo. O que eu estou justificando é justamente que o presidente Romildo, quando tirou o Renato, ele arrumou um problema, porque daí o Grêmio foi rebaixado, ninguém sabe se seria ou não rebaixado com o Renato. Agora, o que ficou para a história? Que rebaixou porque o Renato não estava. E aí quando o presidente achou que poderia colocar em risco a volta para a elite, o que o presidente Romildo fez? Foi lá e buscou o Renato. E aí na cabeça do Renato o que aconteceu? Me tiraram, caiu, e quando me buscaram, subiu. E isso valoriza o Renato. E o Renato tem coisas no Grêmio que são incríveis, algumas são até pérolas. O Renato, quando foi contratado de novo pelo presidente Romildo Bolzan Júnior, tinha um jogo numa sexta-feira contra o Vila Nova. Se não me engano, era Vila Nova de Goiás. É o jogo que o Renato faz home office. Ele não vem de Porto Alegre. Ele fica lá no Rio de Janeiro, porque ele tinha um compromisso no sábado que já estava... ele já tinha se comprometido a participar de um evento, acho que era uma festa de aniversário. E só o Renato consegue essas coisas. Agora, vamos para a prática, tá? Como é que tu tira o Renato do Grêmio hoje? Se tu olhar, chega alguém que não conheça o ambiente do Grêmio. O cara vai olhar e diz assim, tá, mas o Renato jogou o Gauchão e ganhou. O Renato jogou a Copa do Brasil e ficou entre os 4 melhores. E o Renato jogou o Campeonato Brasileiro e ficou em segundo lugar. Como é que tu tira o Renato? Tu não tem justificativas para tirar o Renato. Então o Renato, sabedor disso, o que o Renato se protege? Só olha, eu tô pedindo, é a direção que não tá querendo me dar. Então neste momento, sim, a direção do Grêmio, principalmente através do presidente Alberto Guerra, é refém do Renato.
Eu penso que o Renato tem que renovar, o Renato tem que ficar. Por quê? Porque o Renato já montou uma estrutura de time, ele vai ter algumas mexidas agora que possivelmente, com exceção do Soares, né, que é uma grande perda, mas outros jogadores ele possa inclusive agregar qualidade na maneira de jogar. Eu não estou dizendo que o Renato tem que sair. Agora, vejam vocês como funcionam as coisas. Então, quando a gente fala lá atrás, mais ou menos o que estava escrito para acontecer, não é porque eu sou mais ou menos gremista de vocês, que vocês, é porque eu falo o que eu sei e o que eu penso. Eu não tenho medo de falar as coisas. Agora seria muito mais fácil ficar de, mas como vão tirar o Renato? Olha que coisas maravilhosas. Realmente, o Renato fez um baita trabalho. Repito, se alguém olhar só o que aconteceu assim, pura e simplesmente sem conhecer o bastidor, vai dizer, vocês estão loucos, já era para ter renovado com o Renato. Mas como é que tu renova com o Renato se tu vai ter que pagar para o Renato um salário de um jogador de ponta? Porque se fecha a história. Eu tinha para mim que o Renato ia na casa dos 1 milhão e 500, 1 milhão e 600. Olha que loucura. Agora já está se falando em 1 milhão e 800, quase 2 milhões. Então, sabe, é complicado. Por isso que, por mais que possa parecer louco o que eu coloquei no começo do vídeo, não é. O Renato é o atual técnico do Grêmio. E quem vai decidir o técnico de 2024 para o Grêmio é o próprio Renato. Porque ele pode simplesmente ir embora, ou ele vai forçar de alguma maneira a direção chegar o mais próximo possível daqueles números que ele exige. Sim, nesse momento o Grêmio é refém do Renato. Deixa o teu recado aí, te inscreve no canal, dá o teu like, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. E hoje, 7 da noite, tem mais um Bagé FC com um convidado especial criado dentro do Grêmio. Até daqui a pouco!